Boas pessoal, hoje venho-vos aqui falar do novo sensor de movimento e presença da Aqara. Trata-se de um sensor diferente dos habituais sensores PIR, este porque é um sensor de micro-ondas e com isso valida, portanto, a presença realmente de um ser humano no espaço onde está instalado ou onde está configurado. Mais à frente vou falar um bocadinho da parte da configuração deste sensor. É um sensor então Zigbee 3.0. É preciso estar sempre alimentado por uma porta USB que eu tenho aqui ligada. Em relação, portanto, à compatibilidade deste sensor com as gateways Zigbee, temos aqui a pen E1 da Aqara, temos o hub, este, se eu não me falha aqui a memória, é o M2, exatamente, a gateway M1S, a câmara GH2 e a câmara G3, que já aqui apresentei o vídeo. Portanto, são todas estas as gateways compatíveis então com este sensor que precisa de Zigbee 3.0 para funcionar. Dentro da própria embalagem encontram então o sensor, o próprio cabo que tem 2 metros de comprimento, uma chapa para depois o colocarem, que ele tem uma base magnética, o carregador ou o alimentador do próprio, que neste caso ainda vem, portanto, com uma versão chinesa. Este dispositivo para já ainda só está também disponível na localização e no servidor chinês, mas falando aqui um bocadinho do adaptador, vocês podem depois facilmente usar estes conversores ou adaptadores, como lhe queiram chamar, para depois fazer então a ligação. Estes são aqueles que ficam rentinho, portanto, à tomada e não ocupam grande espaço, portanto, para a parte de fora, a não ser realmente o adaptador. E traz também este stick autocolante de forma a metê-lo no móvel e não escorregar. Como eu tinha dito, isto então tem uma base magnética e é fácil depois de o colocar. Em termos de sensor em si, eu já aqui disse então que ele é alimentado pelo cabo USB. A meu ver, seria interessante também já vir aqui com uma ficha tipo C, uma vez que cada vez mais é usado então o conector tipo C, não é o caso à Aqara. Portanto, se isto é um sensor para estar no mercado nesta altura e de futuro, portanto, se calhar era uma aposta realmente com mais sentido ter o conector tipo C. Falando um bocadinho aqui do sensor, o sensor tem esta base, nós conseguimos de alguma forma ajustar aqui alguns movimentos do próprio sensor. Tem esta pequena base que permite então ele ficar em cima do móvel, virado nesta posição e fazendo a detecção depois das pessoas. Tem aqui este botão, que é o botão de reset e de emparelhamento. Tem ali também uma luz que é indicadora do estado, portanto, da sincronização e do emparelhamento do dispositivo. Uma coisa simples, ficar a pressionar aqui alguns segundos no botão, tal e qual como mostram, portanto, as instruções, quer na aplicação, quer no manual que vem em chinês, mas não é nada de muito complicado. E depois, então, usufruir do sensor. Em relação às compatibilidades deste sensor com os outros sistemas, principalmente com o Home Assistant, que eu tenho vindo aqui tanto a falar, neste caso em específico, o sensor não tem ainda grandes funções, se assim se possa, portanto, chamar, quer no ZH, quer no Zigbee to MQTT, ou no DECONS. Isto porque é um sensor muito recente, já há realmente esforços e pessoal a trabalhar então para criar este sensor nessas plataformas mais open source, mais viradas, portanto, para coisas locais, para ter este sensor lá disponível.
No entanto, este sensor, como precisa de algum tipo de configuração e de depois validar essa configuração para depois podermos usufruir das automações que nos é permitido fazer com o próprio sensor, além de ser necessário criar um pequeno mapa também para podermos de alguma forma ter algumas automações a funcionar, ainda não há grande projeto ou, portanto, grandes desenvolvimentos neste sensor para que ele esteja então disponível nessas plataformas. No entanto, nós conseguimos adicioná-lo, acho que no Zigbee do MQTT já há quem realmente o tenha a funcionar. No ZH ele já foi reportado também, mas podemos adicioná-lo ao Home Assistant através de uma das gateways que eu aqui falei da cara. Para isso, basta ter as gateways também adicionadas então no Home Assistant, bem como depois o sensor adicionado a essa mesma gateway e nós vamos ver o sensor lá listado. Apesar de, mais uma vez, só faz a detecção de movimento ou presença, digamos assim, mas não há aquela parte da configuração do mapa que vocês mais à frente vão ver. A questão, então, do sensor em si, pelos testes que eu estive a realizar, ele funciona muito bem, é muito preciso, mesmo inclusive nas zonas que nós delimitamos, é realmente muito diferenciador de todos os outros por esse motivo. Além disso, funciona também de uma forma muito curiosa, que é a parte do PIR, portanto, nós teríamos que, de alguma forma, no local, abanar a mão para ser detectados ou tinha que haver movimento. Neste caso, não há essa necessidade e é, portanto, assim que ele detecta, portanto, a presença de um ser humano, ele fica sempre nesse estado e nunca o vi, portanto, a mudar. Inclusive, é uma coisa curiosa que aconteceu com este sensor. Eu tenho um animal de médio grande porte, também onde tive o sensor em testes exatamente por isso, e ele detecta realmente o animal nessa zona, portanto, que eu criei nesse mapa, e por esse motivo aqui fica o alerta, portanto, não detecta só pessoas, há, portanto, a detecção de seres vivos através, então, deste sensor. Eu agora vou aqui dar-vos algumas informações em relação a este sensor e à aplicação da Acara. Vou aqui partilhar o ecrã com vocês. Ora, e como eu estava aqui a dizer, vou partilhar então o ecrã com vocês, aqui do meu telefone. Acedendo aqui às configurações do sensor, como vocês aqui veem, ele está então a detectar aqui a minha presença. Cá está. Não sei se repararam, portanto, houve ali movimentação por parte do boneco. Ele detectou-me então aqui. Tenho aqui depois a parte então das áreas com o teste 1 Me Automations e o Others. Aqui conseguimos fazer a validação dos movimentos, é tipo o log então dos movimentos. Temos aqui a criação das áreas. Cá estão então as áreas. Eu posso aqui criar uma nova. Okay. Ele aqui falhou. Estar aqui atrás. Novamente. Aqui as áreas. Ora, tínhamos aqui então a criação de uma nova área. Só para vos dar a conhecer aqui a parte, portanto, das cores e tudo mais que podemos selecionar para
o nosso mapa para criar as áreas. Já aqui está novamente. Eu vou aqui tentar criar então agora uma nova. E cá está. Podemos então escolher aqui a cor. As cores aqui disponíveis. Eu vou voltar para trás. Aqui podemos fazer a criação do nome. Eu vou voltar para trás. Cancelar aqui. Vamos então aqui ao menu do próprio sensor e temos então aqui as automações, a parte do More Settings, que é onde podemos aqui criar, portanto, a parte da sensibilidade do sensor, portanto, longe, médio ou perto. Eu vou cancelar para não mudar. Podemos aqui então alterar a questão, portanto, se é unidirecional ou um estilo de monitorização para a esquerda e para a direita, portanto, do próprio sensor. Esta questão tem depois também aqui alguma importância, porque a esquerda e a direita é a esquerda e a direita, portanto, das letras, tal e qual como está visto o nome da Aqara. Vocês aqui podem depois selecionar se querem uma detecção unidirecional ou a esquerda e a direita, à esquerda ou à direita da área que criamos. Eu vou voltar para trás e aqui podemos alterar, portanto, aqui os dispositivos. Eu vou aqui, como vocês conseguem agora acompanhar aí desse lado, vou reduzir aqui o tamanho da cama que tinha aqui partilhado. Vou metê-la aqui na mesma, na zona vermelha, na zona de testes, já lá está. E posso, inclusive, depois aqui selecionar muitos mais dispositivos, como vocês aqui conseguem visualizar. Portanto, temos aqui muitos dispositivos. Eu vou aqui colocar também a televisão só para verificarmos que podemos rodar o dispositivo. Podemos depois movimentá-lo de um lado para o outro. Podemos diminuir inclusive o tamanho ou aumentar o tamanho, quer seja da televisão, quer seja de outro tipo de dispositivos, e portanto aqui podemos fazer a criação do mapa. Outra questão que eu achei realmente muito interessante é aqui na parte, portanto, do sinal Zigbee. Há aqui um menu que eu vou mostrar, onde nós temos aqui informação sobre o tipo ou a captação do sinal Zigbee. Eu, neste caso, tenho então a câmara onde ele está ligado, que é na G3, de momento afastada, e por esse motivo tenho aqui um sinal de Zigbee portanto, defeituoso, digamos assim. Era isto, portanto, que eu vos gostaria de dar a conhecer. Este novo sensor, então, da Aqara, é um sensor de movimento e presença, no meu ponto de vista, muito preciso, mesmo inclusive na detecção então das áreas. Podemos criar áreas e podemos criar mapas para que ele detecte quer a presença, quer um movimento, portanto, o sair, o entrar em determinada zona, o passar, o estar em determinada área. E por muito que eu tenho
testado e inclusive fiz vários testes, achei que o sensor é muito preciso nessa função. Temos depois a questão de ele detectar, portanto, seres vivos e não apenas seres humanos, mas, portanto, aí já entraríamos muito na parte do reconhecimento do AI feito pelas câmaras e aqui, portanto, não estamos a falar de uma câmara, estamos a falar somente de um sensor. Para ser um sensor, há aqui também uma curiosidade. Eu tive este sensor durante algum tempo numa casa de banho e acontece uma coisa curiosa, é que não foi preciso realmente movimentar a mão para continuar com a luz ligada. Eu fiz o teste e era só para vos partilhar também aqui essa informação. Pronto, o sensor está muito bem conseguido, apesar do preço ser algo dispendioso, mas a tecnologia em si é realmente notável e a parte, portanto, da aplicação a funcionar também muito bem, apesar de ainda só funcionar mais uma vez com as gateways da Aqara e não ter, portanto, a parte da configuração dita ao mais alto nível, portanto, disponível para outras plataformas, como por exemplo a parte, portanto, do Home Assistant. Outra coisa que eu me esqueci aqui de partilhar com vocês, eu vou aqui às automações já de seguida e vou aqui verificar se consigo criar uma automação só para vocês ficarem com noção daquilo que nós podemos fazer aqui então com o sensor. É a presença por algum tempo, não há ninguém, não há ninguém durante algum tempo, à esquerda, à direita, portanto, in ou out, sair ou entrar, portanto, de determinada zona pela esquerda ou pela direita, se alguém se está a aproximar, se alguém se está a afastar ou em determinada região que nós criamos. São estes, portanto, os, digamos, configurações que podemos fazer então com o sensor. Eu vou aqui capturar a imagem para depois partilhar também com vocês no decorrer do vídeo, no final, para vocês ficarem novamente também com essa informação. Mais uma vez, obrigado por verem os vídeos. Já sabem, subscrevam o canal e caso queiram adquirir algum dos dispositivos, usem os links, que assim também me ajudam e eu depois consigo trazer mais equipamentos e mais informação sobre os mesmos aqui ao canal. Mais uma vez, obrigado. Já sabem, subscrevam o canal e até uma próxima.